Olá a todos, sou o professor Thiago Medeiros e hoje nós iniciaremos as nossas aulas remotas de língua portuguesa para as terceiras séries do ensino médio da Escola Querubina Silveira. Primeiramente eu gostaria de fazer alguns apontamentos, tá bem? Inicialmente eu gostaria de ressaltar a necessidade de todos os alunos terem acesso à plataforma do Google Sala de Aula, como todos os professores estão recomendando. Por quê? Porque será por meio dessa ferramenta que eu vou estar postando os conteúdos da disciplina, como esse vídeo, por exemplo, o slide que eu usei, editei, alguns materiais teóricos que serão complementares à aula, exercícios, orientações, entre outras coisas. Eu também vou disponibilizar, junto aos materiais desse nosso primeiro encontro, um endereço para um grupo do WhatsApp que eu criei particularmente para essa sala, para a gente ter um espaço para as nossas conversas sobre os conteúdos e demais assuntos relacionados à nossa disciplina, tudo certo? Bem, antes de terminar nossas aulas interrompidas pela pandemia, vocês vão lembrar, nós estávamos discutindo o parnasianismo brasileiro, ok? Pois então, eu retomarei brevemente algumas das características do movimento para começarmos a estudar o modernismo, um tema que é muito recorrente no Enem e em outros vários vestibulares. Tá? E que tem uma proposta literária bem diferente da defendida pelos parnasianos. Os estudos sobre o modernismo literário brasileiro, eles iniciam no capítulo 6 do livro didático de vocês, ok? Então, vamos lá, bons estudos a todos. Então, nós sabemos que o parnasianismo, ele foi um movimento literário que surgiu na França no século XIX. E o principal objetivo desse movimento seria a criação de poesias tidas como perfeitas, valorizando o que para isso? A forma e uma linguagem culta. Os parnasianos, eles também criticavam muito o sentimentalismo do romantismo, ou seja, uma poesia, uma obra voltada à idealização, uma obra voltada à exploração do mundo, do universo íntimo, né? A exploração da subjetividade humana. Então os autores parnasianos, eles valorizavam sim o positivismo e a ciência, e eles estavam acima de qualquer sentimento humano, né? Então vale dizer que a arte, na perspectiva parnasiana, pelo menos, ela não deveria ter uma espécie de áurea de significados e sentimentos. Ela deveria ser feita tão somente com o intuito de ser bela, de ser perfeita, de ser refinada. Não era feita para emocionar os sentimentos humanos, né? Então, vamos voltar a algumas características contextuais que foram fundamentais para se ter o advento do parnasianismo, ou seja, o que estava acontecendo no mundo quando o parnasianismo apareceu enquanto corrente literária. Vamos lembrar que nós tivemos várias mudanças econômicas, né? Devido à Revolução Industrial. Nós tivemos algumas invenções como locomotiva, telefone, fotografia e outras descobertas científicas, o que fez com que o parnasiano ele buscasse uma interpretação de questões humanas através da ciência, né? Do cientificismo e do materialismo, ok? Essas mudanças contextuais, sim, junto com o aumento da população, urbanização, mudança nos meios de transporte, entre outras coisas, resultou em diversas mudanças na mentalidade humana, né? Como um apelo maior ao positivismo e à ciência, tudo que pode ser provado, quantificado. Tudo isso está refletido nessas obras do período, né? Em que nós tivemos o subjetivismo e a emoção do escritor presentes no romantismo, que é uma escola literária anterior, né? Dando lugar a uma impessoalidade e valorização, sobretudo, da ciência, tudo bem? Então nós tivemos algumas características. A primeira, a arte pela arte, ou seja, o parnasianismo, aqui no primeiro ponto, o parnasianismo, ele defende a autonomia da arte, né? A arte deveria se desligar de funções, de razões funcionais, pedagógicas ou morais, né? Privilegiando apenas a estética, a beleza, ok? Objetividade é um outro ponto, porque, vamos lembrar, né, até eu já expliquei no slide passado, existia uma oposição ao sentimentalismo exagerado que estava presente no romantismo, culto à forma, existia uma espécie de perfeccionismo,
se opondo ao tido descuido da poesia romântica, que era excessivamente lírica, subjetiva, né? Nós tivemos também um preciosismo vocabular, que seria isso. A linguagem era culta e também de difícil compreensão, necessário fazer várias leituras e várias pesquisas adicionais, enciclopédias para poder entender. As palavras já eram específicas, difíceis, não eram muito usuais. Aqui é uma outra característica. Estruturas fixas, como por exemplo o soneto, né? Lembrem, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, né? Quartetos e tercetos, todos com rimas que variam entre raras e pobres, também. Impessoalidade, ou seja, existia uma ausência do eu, novamente uma negação do sentimentalismo romântico. Existia o descritivismo, ou seja, preocupação com a descrição da forma física, estética. Lembrem dos poemas que nós fizemos a leitura, vasos gregos, vasos chineses, tudo era bem descrito, dava para se construir uma imagem perfeita do objeto em análise. Okay? Os temas eram temas baseados na realidade, nos fatos históricos, mitologia grega e também na cultura clássica, certo? Então, novamente, assim como ocorreu no humanismo, renascimento e também no arcadismo, a gente teve uma grande influência da cultura grega também na perspectiva parnasiana, aliado basicamente ao que? A busca pela beleza, a busca pela perfeição. Então, parnasianismo distribuído aí em 3 grandes colunas de informação. A primeira, temos as principais temáticas: mitologia grega, lembrem do vaso grego, né? Um dos grandes poemas do período. Descrição de cenas e objetos, a valorização da forma com metrificação perfeita. Então os poemas eles eram construídos de maneiras específicas, onde tinha contagem das sílabas poéticas para conferir uma maior musicalidade aos versos, rimas ricas e rimas raras, ok? Preferência por sonetos. E os principais autores eram os autores da tríade parnasiana, ou seja, o Olavo Bilac, Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. Lembrem que vocês fizeram uma pesquisa para mim sobre a vida e obra destes autores, fazendo inclusive análise de alguns de seus poemas. Mas então chegamos em 1922, ou seja, no século XX, algumas décadas depois do movimento parnasiano, e nos deparamos com o modernismo. Então essa videoaula ela vai dar uma visão breve da introdução ao modernismo, onde nós vamos ter basicamente a importância, vamos ver a importância de um evento que ocorreu no Brasil em 1922, que foi o estopim do modernismo, que é a Semana de Arte Moderna. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento, sobre esse evento, quem participou, o que buscava, o que pretendia, porque foi esse evento que lançou a base para o nosso modernismo brasileiro. É um movimento que vai influenciar não só a literatura, mas também as outras formas de expressão ou de expressões artísticas. Então, o modernismo ele foi criado, ou ele surgiu no Brasil no período entre 1922 e 1930, ok? Então temos aí uma escola que surgiu há quase 100 anos atrás, e ela teve início, como eu já comentei, com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, veja, a principal metrópole brasileira. Já já a gente fala sobre a São Paulo da época. E o movimento, o modernismo, ele pretendia fazer com que a população brasileira, de um modo bem geral, ela tomasse consciência da realidade brasileira. Esse é um dos principais objetivos do movimento, né? Este movimento, que é um movimento cultural, ele foi idealizado e liderado por um grupo de intelectuais e artistas que estavam integrados, melhor dizendo, pelos escritores Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Menotti de Pechia e também a pintora Anita Malfatti. Já já a gente vai falar um pouco sobre essas personalidades do movimento, além de contar com a participação de outros artistas da época.
O modernismo, ele é considerado um movimento que ele não só é tão somente artístico, ele também é um movimento político e social, né? Já que ele pretendia também se opor a uma política totalitária da época, né? Bem como a contradição social que existia entre os proletários e imigrantes e também as oligarquias rurais, tá? Então a gente está falando de um grande movimento brasileiro que vai surgir no campo da arte, mas que também vai ter uma ideologia política e social muito forte, ok? Então começamos a falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, o evento que foi o estopim para o nascimento do modernismo brasileiro, ok? Então, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural, né, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, como nós já comentamos, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, né? O que é que os artistas dessa época estavam querendo? Eles estavam propondo uma nova visão de arte a partir de uma estética que era inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Já a gente vai ver um pouco sobre as vanguardas. É um tema que é recorrentemente estudado em disciplinas como artes, né? Mas vamos dar uma olhadinha bem rápido nas vanguardas já europeias para a gente ter uma ideia de como ela conseguiu influenciar a Semana de Arte Moderna brasileira, né? A Semana de Arte Moderna ela trouxe uma espécie de rompimento, porque estava buscando destruir literalmente as estruturas clássicas, as acadêmicas, as harmônicas. E assim, por esse motivo, tem um certo caráter, por que não dizer anárquico e também destruidor, né? O Mário de Andrade, uma das principais figuras do movimento, chamou essa primeira fase do modernismo, né? Essa aqui a aula de hoje é uma introdução, essa primeira fase, de fase da destruição, ok? Já que esses artistas estavam com uma posição totalmente contraditório ao parnasianismo, ao simbolismo das décadas anteriores. Então a gente já tem uma espécie de inovação no campo da arte, ok? Os artistas eles têm como uma busca pela origem, ou seja, temos um nacionalismo que estava tendendo à volta às origens, a valorização do índio brasileiro nesse primeiro momento do modernismo. Okay? O evento, por ter esse caráter destruidor, anárquico, por assim dizer, chocou grande parte da população, né? Nós vimos de uma tradição clássica, né, com o parnasianismo, a gente tinha uma escola literária preso a estruturas acadêmicas clássicas, com metrificação perfeita, com referências a ícones da cultura grega, e daí aparece um movimento que vem com uma arte moderna, ou seja, sem estar presa a elementos acadêmicos, ou seja, sem amarras, por assim dizer, né? Então esse foi um evento que chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre processos artísticos, uma nova forma de ver e produzir arte, né? Bem como a representação de uma arte mais brasileira, ou seja, vamos produzir o que é nosso. A gente já teve muitas escolas literárias que estavam basicamente reproduzindo modelos europeus, então vamos tentar produzir algo inerentemente nosso. Essa foi uma das preocupações. E não, já comentei, mas aqui vale ressaltar, né? Então houve uma espécie de rompimento com a arte acadêmica, né? O que inaugurou uma revolução estética e também um movimento modernista brasileiro, ou no Brasil, tudo bem? Então a gente teve um grande movimento que estava rompendo com o academicismo de escolas literárias anteriores, né? Então foi um evento que contou com música, dança, poesia, artes plásticas, que inaugurou esse novo movimento cultural no Brasil, que é o modernismo, tudo bem? Buscava uma expressão artística mais brasileira. A elite cafeicultora paulista alugou o Teatro Municipal de São Paulo pelo equivalente a 20 mil para receber um novo tipo de arte fortemente influenciada pelas vanguardas europeias e que refletiu o progresso e a industrialização que a cidade vivia naquele momento. Então vejam a ligação do movimento com a política, né? Elite cafeicultora paulista. Então temos um movimento bancado pela elite, ok?
ok? Até então o Rio era considerada a capital cultural do país, até 1922, né? Capital cultural, ou seja, as expressões artísticas que serviam de modelo para a brasilidade eram cariocas. A elite acabou não entendendo completamente a proposta do evento, ok? A elite paulista, mas ele influenciou definitivamente os rumos culturais brasileiros. Mais de 40 anos depois, por exemplo, era possível perceber seus reflexos no tropicalismo proposto por Caetano e também por Gilberto Gil, ícones da música brasileira. Então, aqui nós vemos um pouco da ligação política do movimento, né? A elite paulista banca um evento para basicamente mostrar ao povo uma nova forma de arte que era baseada nas vanguardas europeias, era algo moderno, né? E embora a elite não tenha entendido muito bem a proposta do movimento, mas serviu para mostrar que a capital paulista também tem potencial cultural, né? E não só o Rio de Janeiro poderia ser visto como um ícone. Então vemos um pouco a questão política do movimento nessa perspectiva, com a questão da relação política do movimento do modernismo brasileiro, ok? Aí nós temos o nosso querido Teatro Municipal de São Paulo, né? Vejam que é uma construção que, apesar de ter sido palco do movimento modernista brasileiro, é uma espécie de monumento, né? Que está totalmente relacionado com formas clássicas. Isso é um ponto a se pensar e pode ter sido escolhido por isso, né? Para chocar ainda mais. Num templo clássico, nós vamos trazer uma arte moderna. Então, isso pode ter sido fundamental para a escolha do lugar onde a Semana de Arte Moderna iria acontecer, né? Esse é um dos teatros, vale ressaltar, penso eu que a maioria de vocês não conhece, né? Um dos teatros mais importantes do Brasil e também é um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Muita gente, quando viaja a São Paulo, se tiver uma agenda mais cultural, faz questão de visitar este museu, né? Ele é localizado no centro da cidade, okay? Foi inaugurado em 1911, basicamente para tentar atender o desejo da elite paulista da época, né? Que queria que a cidade estivesse à altura de grandes centros culturais. Tudo bem? Então, é uma construção que é influenciada por modelos franceses e tem uma construção muito arrojada para a época, né? A arquitetura exterior tem traços renascentistas barrocos do século XVII, como eu estava falando, né? E em seu interior tem muitas obras de arte, como bustos, medalhões, paredes decoradas, entre outras coisas, ok? É interessante que o teatro possui 6 esculturas de bronze na fachada principal do teatro, ok? Sendo uma das principais intituladas a música, o drama. Também na fachada principal existem 2 esculturas de Atlantes em arenito, tudo bem? Então vejam que é uma construção que tem modelos clássicos, bem construídos. Os personagens que estão na decoração do museu são personagens que estão relacionados à arte de certa forma, bem? Então passamos aos antecedentes da Semana de Arte Moderna, ou seja, o que estava acontecendo, ou o que aconteceu, melhor dizendo, antes da Semana de Arte Moderna acontecer. Afinal de contas, um movimento assim de ruptura como esse não acontece sem antecedentes. Algumas coisas aconteceram anteriormente ao evento para que o tornasse necessário e possível. Tá? Então, em 1912, a gente tem a figura aí do Oswald de Andrade, né? Que embora o nome dele seja chamado de Oswald, se a gente for trazer uma versão mais americana, né? Nós temos dados verídicos de pesquisadores que fizeram entrevistas com o Oswald quando ele ainda estava vivo, né? E que ele fazia questão de ser chamado de Osvaldo, como uma forma de mostrar talvez que ele preferia a sua variante mais brasileira, né, mais portuguesa, ao invés do Oswald, que seria mais europeu. Então temos a figura aí do Oswald de Andrade, né, onde ele faz uma viagem para a Europa. Afinal, o Oswald de Andrade, ele vinha de família mais tradicional paulista, uma família com a condição, ele era formado em Direito, faz uma viagem para a Europa, né? E lá ele entra em contato, sendo um
uma grande figura interessada em arte, né? Interessada em literatura, ele entra em contato com algumas ideias cubistas e futuristas, que é o que estava existindo de mais moderno na Europa no período, né? Então, ele chega a afirmar, inclusive, que o Brasil estava atrasado 50 anos em cultura. Então, enquanto a Europa já estava discutindo algumas perspectivas modernas, como o cubismo, futurismo, surrealismo, fauvismo, entre outras coisas, o Brasil ainda estava na morosidade do parnasianismo, ou seja, a Europa já tinha passado por esse momento clássico de formas fixas, né? E o Brasil ainda estava naquele moroso processo de academicismo, ainda não tinha aberto as portas para a arte moderna, tá? Então essa é uma declaração bem interessante do Oswald de Andrade, onde ele choca mesmo ao dizer que o Brasil está atrasado em plano cultural. Então essa viagem à Europa do Oswald de Andrade, ela foi muito importante, né? Porque, entre outras coisas, ele entrou em contato com as ideias cubistas e futuristas, assim como no campo da literatura, com o verso livre do dramaturgo inglês Paul Fort, tá? Então, através dessa viagem, por meio dessa viagem, Oswald sentiu então um desejo de remodelar as artes brasileiras, que na época ainda era muito influenciada pelo academicismo, tudo bem? Então, em 1912 a gente tem essa viagem do Oswald de Andrade, que o fez perceber que estava na hora de revitalizar a expressão artística brasileira. Depois, nós temos em 1913, né, no ano seguinte, a exposição de pintura do pintor expressionista Lazar Segal, né? Então, o Mar de Andrade foi um admirador da obra desse pintor, chegou até mesmo a falar que seria a primeira exposição de pintura não acadêmica no nosso país, né? Então o Lazar Segal, lituano, né, ele tem importantes trabalhos na capital paulista e também se destacou nesse cenário de arte moderna, né? Então ele foi um grande representante das vanguardas europeias, ele era europeu, então entrou em contato também com essas novas tendências. E no seu primeiro contato com o Brasil, né, que é em 1913, o Lazar, ele expõe em São Paulo, em Campinas, esses seus trabalhos, que eram influenciados pelos impactos da Primeira Guerra Mundial e que basicamente refletiam a preocupação dele, né, desse pintor, com as injustiças sociais e com o sofrimento humano, né? São quadros que são estruturados por meio de planos, são construídos em diagonais e apresentam uma tendência à geometrização, predominando formas triangulares, né? Então vocês sabem que uma das características do expressionismo é utilizar na pintura cores fortes para provocar emoções nos sujeitos. Então era um tipo de pintura que chocava, chamando atenção para injustiças, chamando atenção para preconceito, chamando atenção para os horrores da guerra, chamando atenção para a fome, para a miséria e outras diversas preocupações humanas. Então o Lazar Segal, nesse caso, né, ele traz essa exposição de pintura com influências expressionistas para o território brasileiro, para São Paulo. Então isso faz com que alguns intelectuais que estavam vivendo na capital nesse momento entrassem em contato com essa nova forma de expressão artística, como por exemplo o Mário de Andrade. Então isso também é um importante antecedente na Semana de Arte Moderna. Já tínhamos uma manifestação moderna sendo exposta em São Paulo, isso antes da Semana de Arte Moderna. Tivemos também, talvez essa seja uma das principais manifestações que antecedem a Semana de Arte Moderna, que é a exposição da Anita Malfatti, né? Causando o primeiro confronto aberto entre o velho, representado aqui talvez pelo Monteiro Lobato, né, que escreve um artigo, vocês sabem que é o Monteiro Lobato, né, escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, e o Novo, que são os jovens artistas de São Paulo, né? Então essa exposição de pintura moderna da Anita Malfatti, ela foi realizada em São Paulo em 1917 e se estendeu até 1918. Ela é considerada um dos marcos da história da arte moderna no Brasil, né? E um dos estopins da Semana de Arte Moderna de 1922. O
ok? Essas telas, com também tendência expressionista, apresentam um conjunto inédito para o público da época, né? Que vocês têm um exemplo do Homem Amarelo, que também está no livro didático de vocês, inclusive é a pintura que abre os estudos sobre o modernismo, né? Nesse tipo de pintura e nessa a gente pode tomar como exemplo, são incorporados alguns procedimentos básicos da arte moderna, né? Uma relação bem dinâmica e intensa entre figura e fundo, é uma pincelada livre, valorizando detalhes da superfície, tons fortes, não convencionais, né? Então temos aqui uma clara manifestação de liberdade de composição, né? Essa novidade trazida pela pintora, né, pela Anitta, ela é aprendida e admirada pelos jovens artistas da época, né, de São Paulo, como Oswaldo, Mário, entre outros, né? E tudo isso foi fundamental para que esses jovens artistas entrassem em contato com essas novas formas de expressão. O Oswaldo de Andrade foi para a Europa, né? Mas a gente tinha um Mário de Andrade, por exemplo, que de família mais humilde, não tinha como ter esse contato com essas artes modernas europeias. Fator esse que foi possível graças a Anitta Malfatti, né? Que teve a oportunidade de conhecer artistas europeus, de participar de exposições europeias e trouxe para o Brasil essa nova forma de produção artística. Então, aqui nós temos uma espécie de passagem do artigo que é escrito pelo Monteiro Lobato, né? É um autor bem tradicional, rigoroso, acadêmico, né? Que, sendo sincrônico ao momento, não viu com bons olhos a questão da arte moderna, né? Ele tem aí declarações bem fortes sobre esse movimento que estava aparecendo no Brasil. Esses antecedentes, né, como por exemplo a exposição de pintura, que segundo ele era muito extravagante, era muito moderno, não tinha nenhum tipo de respeito ou uma espécie de consideração às estruturas clássicas. Era algo que chocava demais e que aparentemente, segundo ele, não seguia padrões de construção alguma, né? Então vamos lá. Ele diz, acompanhe comigo: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Ele já começa a falar dos artistas modernos, né? E interpretam-na à luz de teorias efêmeras. Olha aí uma crítica direta às vanguardas europeias, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então vejam que o Monteiro Lobato é bem enfático, né, em criticar as vanguardas europeias, em criticar esses artistas que estavam sendo influenciados por essas vanguardas, ok? Isso é algo bem interessante, ver que a Semana de Arte Moderna, até mesmo com seus antecedentes, não era algo que era bem visto pelos teóricos, pelos críticos, pelos escritores mais tradicionais, né? Era visto como uma afronta a uma cultura tradicional que já estava se estabelecendo, ok? Aqui nós temos o panfleto que foi anunciado com informações sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 13, 15 e 17 de fevereiro. Então todos esses antecedentes foram fundamentais para que se realizasse essa semana. Então os artistas novos de São Paulo, né, os novos intelectuais da cidade, levando em consideração essas tendências europeias, essas tendências modernas, buscaram produzir uma forma de expressão artística e cultural notadamente brasileira através dessa semana, que trazia novas perspectivas para o rumo da arte brasileira, novas formas, liberdade de expressão, entre outras coisas. Tudo bem? Então a Semana de Arte Moderna tornou-se algo que não se dava para evitar, algo que tinha que ocorrer graças a esse desejo de renovação desses novos artistas. Tudo bem? Então aí vocês veem algumas informações, como o título, vocês veem o dia, onde vai ser realizado, tudo bem? E também o valor por cadeiras, tá? Vejam que é um português bem antigo, né? Onde temos algumas
algumas palavras que hoje já tem grafia diferente. A semana aconteceu dia 13, 15 e 17. Foi uma semana mesmo, literalmente. Ok? Em fevereiro de 1922, que ia mudar completamente os rumos da cultura brasileira. Então, influências. Vamos comentar um pouco agora das vanguardas que foram tão criticadas pelo Monteiro Lobato, né? E que foram fundamentais para influenciar os nossos artistas modernistas, ok? Fundamentais dos antecedentes e também serão fundamentais a partir da semana e da produção da arte que agora é considerada moderna, ou seja, a construção da arte, da literatura, da escultura, depois da Semana de Arte Moderna. Bem? Então, o que nós podemos entender por vanguarda, né? Vanguarda seria um movimento formado por um grupo de pessoas que, por seus conhecimentos ou por uma tendência natural, exercem papel de precursoras ou de pioneiras em um determinado movimento cultural, artístico ou então científico, ok? Então, essa é uma definição bem simples do que viria a ser uma vanguarda, né? Vanguarda que existiu em diversos momentos da história humana, né? Da evolução artística humana, e que eram movimentos que eram precursores, como o próprio nome diz, né? Eles previam uma grande mudança no campo artístico. Então vamos conhecer quais foram essas mudanças no campo artístico que foram fundamentais para termos, na verdade, uma renovação cultural no país através da Semana de Arte Moderna e dos novos intelectuais da elite paulista da época, ok? Nós tivemos o cubismo, né? Que é uma arte que rompeu com os padrões estéticos que primavam pela perfeição das formas e na busca da imagem realista da natureza. Então a gente já tem um primeiro movimento que mostra uma certa insatisfação com as formas tradicionais que eram adotadas no campo artístico. Na literatura a gente viu com formas físicas, metrificação perfeita, objetividade, né? No campo da arte nós tivemos também a ruptura com essas características mais tradicionais com o cubismo, né? Então a gente não buscava mais, de acordo com a perspectiva cubista, o artista não deveria ter tamanho apreço pelas formas fixas, né? Pela perfeição. Eles buscavam a imagem real da natureza tal qual ela é, né? Não com formas descritivistas que eram bem elaboradas, buscando a perfeição, a descrição da perfeição de algo perfeito, né? Futurismo foi um movimento literário e artístico que iniciou-se em 1909. Foi Filippo Marinetti, o poeta italiano, que começou esse movimento com a publicação do Manifesto Futurista, ok? Tivemos também o expressionismo, onde a intenção é recriar o mundo e não apenas de absorvê-lo da mesma forma que é visto, né? Se opondo à objetividade da imagem, destacando em contrapartida o subjetivismo da expressão, tudo bem? Então, chocar os sentimentos da pessoa que estiver consumindo aquela forma de arte. Este é um dos grandes objetivos do expressionismo. Então vejam que são vanguardas que buscam chocar, buscam novas formas de expressão, novas formas de se explorar a subjetividade do homem, tudo bem? Fugindo da questão do cientificismo, do positivismo, da forma exata, tudo bem? Então tivemos também o fauvismo, que foi um movimento artístico no começo do século XX, movimento que seguiu características expressionistas, o dadaísmo, né, ruptura de formas de arte tradicionais, surrealismo, surgiu na França em 1920, influenciado pelas teses psicanalistas de Freud, que mostram a importância do inconsciente na criatividade do ser humano. Então vejam que são vanguardas europeias que estavam tentando renovar o plano ou então o campo de criação cultural, artística, rompendo com o objetivismo, academicismo e outras tendências mais generalizantes que viam a necessidade de se buscar a perfeição utilizando técnicas específicas. Bem? Então, a Semana de Arte Moderna, que é o que nós estamos discutindo e conversando, ela teve uma série de atrativos, né? Contou com conferências,
contou com recitais, exposições de pintores, né? Leituras de poemas de autores que já tinham esse contato e já viam como necessárias essas novas formas de produções literárias que estavam buscando originalidade, né? Convenções, e também foi um ótimo momento para apresentar o projeto modernista brasileiro, buscando a consolidação de uma consciência cultural criativa notadamente brasileira, tá? Então, os destaques do evento: ideias bem arejadas, né? Então, ideias novas que buscavam as raízes da nossa cultura africana e caipira, ok? Tudo isso foi algo que esteve no topo das ideias defendidas pelos intelectuais da Semana de Arte Moderna, né? Mas também tinha um certo apreço pela máquina, pela chegada do progresso. Vejam que o movimento modernista também surgiu na necessidade de se visualizar a realidade brasileira da época, ok? Então, progresso, as máquinas, tudo isso também era visto como uma forma de contexto social, cultural, que deveria ser também representado. A crítica que se faz é pela morosidade de correntes anteriores que não estavam se preocupando em descrever a realidade brasileira tal qual ela era. Tudo bem? Então, os participantes da Semana de Arte Moderna. Okay? Para a gente encerrar. Vamos lá. Os participantes. Nós vamos falar muito desses caras na próxima videoaula, onde eu vou estar trazendo, além de informações sobre a vida, que eu vou comentar aqui de maneira bem breve, alguns poemas desses autores, para a gente acompanhar algumas das características desses intelectuais na produção literária, nessa primeira fase do modernismo, que é a fase sincrônica, a Semana de Arte Moderna, e que vai até 1930, ou seja, 8 anos após a realização deste evento na capital, São Paulo, ok? Então, o Oswald de Andrade é um grande organizador do evento, né? Ele nasceu em São Paulo em 1890 em uma família tradicional, ou seja, uma família de posses, né? O que possibilitou, obviamente, que ele, ainda muito jovem, né, com 22 anos de idade, pudesse lá em 1912 passar uma temporada na Europa, né? Onde ele teve contato com as ideias cubistas, expressionistas que nós já havíamos, e futuristas, como já havíamos comentado, né? Ele formou-se em Direito também muito jovem, aos 29 anos, né? Mas passou a atuar mais como um jornalista literário, né? Onde ele escreveu para diversos jornais da época, ok? Foi um grande amigo do Mário de Andrade, já a gente vai ver quem seria o Mário de Andrade, né? E foi um dos principais agitadores, influenciadores para surgir o modernismo no Brasil, tudo bem? Juntamente com Anita Malfatti. Então, no slide nós temos uma informação interessante, uma curiosidade, né? Que Oswald de Andrade, ele fez uma grande crítica ao Carlos Gomes, que é o maestro e músico que desenvolveu o Guarani, um dos temas que por muito tempo era tido como um dos grandes hinos do Brasil, por representar bem a identidade brasileira. Não sei se vocês sabem que música é essa, que tema é esse, mas se vocês tiverem curiosidade, vale a pena pesquisar. Dificilmente a gente encontra hoje em dia, né? Tem um programa na rádio que passa, creio eu, até mesmo na rádio aí da cidade de vocês, Serra Corá, que é a Voz do Brasil, que até hoje inicia com o tema Guarani, abre e fecha o programa. Mas, enfim, na época, o Oswald de Andrade, ele criticou muito o Carlos Gomes, né, com a produção dessa música, porque, segundo ele, era uma música que trazia ou não representava bem os ícones tradicionais identitários do Brasil, né? Isso é um tema bem interessante. É um tema, o Guarani, a representação do próprio índio, né, em referência à obra do José de Alencar. Então vejam que é algo que já traz o índio como um ideal heróico, que era algo romântico, né, da escola do romantismo, e que não era bem visto pelos poetas modernistas, né? A figura do índio como um grande herói nacional
Foi algo que foi revisto e criticado por alguns intelectuais do modernismo brasileiro. Tá? Tivemos também a Anita Malfatti, né, que nasceu também na cidade de São Paulo em 1889. Né? Os seus pais eram estrangeiros. O pai dela, ou melhor dizendo, a mãe era americana e seu pai era italiano. Né? Então nós tivemos a Anita Malfatti. Ela se formou professora com 19 anos, né, estudando artes e pintura na Europa, o que fez com que ela passasse períodos longos em Berlim, né, onde frequentou sim a Academia de Belas Artes do país. Bem? Então, em 1917, ela reuniu 53 das suas obras com tendência expressionista, graças à interação que ela teve com essas correntes, com as vanguardas europeias na Europa, né, e o expôs em São Paulo com o título de Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, que foi a que foi criticada pelo Monteiro Lobato, que chegou até mesmo a destruir alguns de seus quadros a bengaladas. Né? O Monteiro Lobato ele vai apreciar a exposição da Anita Malfatti, como nós sabemos, ele não gostou muito do trabalho da pintura. Ok? Esse evento, né, interessante chamar a atenção para a importância da Anita Malfatti, foi o marco inicial do movimento modernista no Brasil, né, chocando as pessoas que têm uma mentalidade ainda muito provinciana e não estavam totalmente preparados para compreender essa inovação estética da arte dos modernistas, essa arte que rompia com os modelos tradicionais. Bem? O Mário de Andrade, grande admirador da Anita Malfatti, que também nasceu na cidade de São Paulo, em 1893, né? Que vinha de família humilde, diferente do Oswaldo de Andrade, né? E da Anita Malfatti, possuía 2 irmãos e desde cedo ele mostrou assim grande apreço pelas artes, mais notadamente pela literatura. Ele foi um escritor modernista, também ele foi crítico literário, folclorista e também um grande ativista cultural brasileiro. Seu estilo literário, assim como os outros participantes da Semana de Arte Moderna, era inovador e também foi marcante para a primeira fase do modernismo no Brasil, tudo bem? Sobretudo valorizando a identidade e a cultura brasileira. Esse foi um dos grandes pontos que o Mário de Andrade procurou valorizar nas suas obras. Ok? Ele foi um grande estudioso, vale lembrar, do folclore, da etnografia e também da cultura brasileira, né? Ele em 1928 ele publica um romance que na verdade é uma rapsódia. Quando a gente estiver discutindo um pouco a obra do Mário de Andrade na próxima videoaula, nós vamos saber o que é uma rapsódia e também vamos entrar em contato com trechos da obra Macunaíma, né? O Herói Sem Nenhum Caráter, que é considerado uma das grandes obras-primas da literatura brasileira, né? Na Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade ele conduziu a palestra chamada A Escrava que Não é Isaura. Então, nós já temos uma grande crítica ao romantismo, né? O Bernardo de Guimarães, que escreve A Escrava Isaura, como vocês sabem, né? Que é uma escrava que é totalmente escrava branca, que é submissa ao seu dono, ao seu proprietário. E talvez aqui esse título, A Escrava que Não é Isaura, talvez seja uma forma de dizer que a mentalidade cultural brasileira que estava surgindo com o modernismo não era para ser escrava de outras, né? Escrava de modelos portugueses, como existiu, né, na história literária brasileira. Então é alguém que não quer ser escravo, a mentalidade que quer ser dona de si, dona dos seus próprios caminhos. Tudo bem? Então temos aí novamente um grande escritor que vai estar procurando renovar os rumos da cultura brasileira durante a Semana de Arte Moderna e posterior à Semana de Arte Moderna, com a publicação de alguns livros, dentre os quais o nosso Macunaíma. Temos também o Manuel Bandeira, né, que nasceu em Recife, Pernambuco. Ele é o primeiro que não é paulista, né, embora tenha participado da Semana de Arte Moderna. Ele nasceu em Recife, mas ele se muda muito cedo, né, aos 10 anos de idade, salvo engano, para o Rio de Janeiro, né, onde ele vai estudar no Colégio Pedro II, formando-se depois em letras, né? Então o Manuel Bandeira ele foi um escritor brasileiro que
além de professor, ele foi crítico de arte e também historiador literário, fazendo parte da primeira geração do modernismo brasileiro, né? Uma das grandes características da obra do Manuel Bandeira, né, esse carinha aqui, foi pelo lirismo, tudo bem? Ele foi adepto ao verso livre, que é uma das características dos poetas da primeira fase do modernismo brasileiro, também do próprio modernismo como um todo, de uma língua mais coloquial, fugindo daquela linguagem difícil, tradicional, acadêmica, e teve uma espécie de brilhante reverência de liberdade criadora. Então não se prendia a padrões, né, objetivos. Os seus principais temas eram o cotidiano e também a melancolia. Então veja que a preocupação dele estava na realidade, né? Estava no que ele podia ver, naquilo que ele podia observar, tá? Então temos um outro grande poeta, né, que está dentro da primeira geração modernista, que tinha propósitos de inovação cultural, ok? Ideias lançadas na semana de 22, né? Nós tivemos algumas revistas, como a Claxon de São Paulo, né? Que foi um veículo de divulgação das ideias modernistas, tendo uma organização peculiar e muito diferente da tradicional dos jornais. Afinal de contas, era uma revista modernista, né? Então buscava essa desconstrução dos modelos tradicionais. A Festa, que também foi editada por um grupo de poetas modernistas, né, mas que cultivavam uma linha mais espiritual e de natureza católica. A Revista de Belo Horizonte, né, que só teve 3 edições, né, que também era uma revista modernista, tentando unir, não destruir, mas unir o velho com o novo, trazendo ao leitor entretenimento com poesias, comerciais de cigarro, perfume, relatos e notícias que aconteciam. Tudo bem? Quanto aos manifestos, falando bem rapidamente deles, nós tivemos 4, né? O que seria primeiramente um manifesto, né? Em literatura, né, especificadamente, um manifesto é como um texto de natureza dissertativa e também persuasiva, né? Onde a gente vai ter uma declaração pública dos princípios e de intenções de determinado grupo que busca alertar ou fazer um problema, ou fazer uma espécie de denúncia, né? E na maioria das vezes tem cunho político, né? O manifesto, então, ele se dedica a declarar um ponto de vista, denunciar um problema ou convocar a comunidade como um todo para uma determinada ação. Então nós tivemos 4 manifestos que lançaram a base do pensamento durante a Semana de Arte Moderna de 22 e que influenciou o modernismo brasileiro. Okay? Então nós tivemos o Manifesto para o Brasil, que foi um movimento nativista, né, que defendia que a poesia brasileira, uma poesia brasileira de exportação, né, assim como o pau-brasil, que foi um produto brasileiro a ser exportado, né. O Oswald de Andrade, que foi um dos principais nomes desse manifesto, desejava que a poesia brasileira ela se tornasse, né, uma espécie de produto cultural de exportação. Daí a escolha pelo nome do movimento, né? E como assim? Ele pregava o resgate do primitivismo, né? Ele pregava uma revisão crítica do passado, onde nós tínhamos o abandono do academicismo, uma valorização da identidade nacional seguida de originalidade e uma linguagem coloquial muito bem humorada e também muito irônica, tá? Então apresentou essa proposta da literatura vinculada à realidade brasileira, as características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada da consciência nacional, né? Ou seja, uma língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como nós somos. Então esse é o manifesto para o Brasil, voltando às origens nacionalistas, pregando uma língua que é uma língua tal como ela é falada, sem arcaísmo, sem erudição natural, simples como ela é. Tivemos um movimento verde-amarelismo, né, que surgiu como oposição ao Manifesto para o Brasil, ok? Eles pregavam, acreditavam que esse primitivismo trazido pelo movimento Pau Brasil do Oswald de Andrade
sim, tinha de certa forma, né, uma característica muito fanista, tá? Então, apesar de ter semelhanças com o Manifesto Pau-Brasil, a crítica a esse movimento se pautava na acusação, né, do Pau-Brasil ser algo muito pensado e baseado à moda francesa. Ou seja, esse grupo do Oswald de Andrade, ele defendia a integração das culturas, tá? Então, esse Manifesto Pau-Brasil, que a gente discutiu aqui anteriormente, ele pregava que sim, nós tínhamos que conceber a identidade nacional levando em consideração todos os seus elementos constitutivos, ou seja, todas as heranças que nós também tivemos de outros países, né? Da França, de Portugal, entre outros, tá? Então, o Manifesto Pau-Brasil ele pregava essa integração, ou seja, vamos tratar a língua sem arcaísmo, sem erudição, mas também retratando as heranças que nós recebemos de outras nações, o que no verde amarelismo foi visto como algo negativo, né? Esse movimento, né, esse manifesto, ele pregava o desejo basicamente de uma arte exclusivamente brasileira. Então, tira influência de França, tira influência de Portugal, isso não é interessante. Vamos tentar produzir uma arte brasileira. O Pau-Brasil tentou fazer um movimento que pregava integração. Não vamos integrar, vamos cortar, vamos tentar propor algo notadamente brasileiro, ok? E por último, nós temos um movimento antropofágico, né? Que tinha a proposta basicamente de assimilar outras culturas, mas não copiar, né? Temos uma variante do Manifesto Pau-Brasil do Oswald de Andrade. A marca símbolo desse movimento é o quadro Abaporu, né? 1928, da Tarsila do Amaral, né? Esse termo antropofágico ele foi utilizado como uma associação de ruminar, assimilar e deglutir. A ideia, portanto, desse movimento era de transfigurar a cultura, principalmente a europeia, conferindo assim um caráter nacional. Então, o que é que os autores, né, como por exemplo o próprio Oswald de Andrade, pretendia fazer com esse manifesto antropofágico? Vamos digerir a cultura europeia que nós assimilamos, que nós temos o contato, para produzir algo notadamente brasileiro. Então vamos devorar os valores europeus, né? Buscando a entender e compreender as nossas raízes culturais. Então esse é um movimento muito interessante, porque busca digerir, não ignorar, como o verde amarelismo. Vamos digerir o que nos chegou, ok? Mas vamos nesse processo tentar descobrir o nosso Brasil, né? O que é nosso, tudo bem? Então a proposta antropofágica foi uma das mais influentes nesse primeiro momento do modernismo brasileiro, com a Semana de Arte Moderna. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Esse foi o nosso primeiro momento, primeiro contato. Nós discutimos um pouco sobre as características do parnasianismo brasileiro. Depois a gente foi para a discussão sobre o que viria a ser o modernismo, sobre a Semana de Arte Moderna, né, que lançou as bases para esse movimento. Discutimos um pouco sobre os antecedentes da semana, discutimos um pouco sobre as ideias da semana, o que teve na semana, quem participou dessa Semana de Arte Moderna de 1922, sobre as vanguardas que influenciaram a Semana de Arte Moderna de 22, e por último terminamos falando sobre os manifestos desse período da semana. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre os poetas, né, que são compreendidos como os poetas da primeira geração modernista brasileira, que nós já conversamos um pouco sobre eles nessa primeira aula, mas a gente vai retomar e vamos entrar em contato com a obra desses poetas, tentando identificar características do primeiro momento, da primeira geração da arte modernista nos seus textos. Tudo bem? Pessoal, revisem a aula, estudem pelo slide, pesquisem outras fontes
e bons estudos. Eu vou estar disponibilizando o exercício dessa videoaula em um documento do Word que eu fiz especialmente para isso. Vai estar no tópico dessa primeira videoaula, tá bom? Assim como as orientações e como o link para o nosso grupo específico do WhatsApp, tudo bem? Então a todos abraços virtuais e até a próxima.